Agora nós vamos ver como a intuição e a observação do agricultor podem dar início a grandes mudanças. No município gaúcho de Machadinho, um produtor descobriu uma erva mate mais suave e mudou a economia da região. O repórter cinematográfico Hélio Gonçalves e eu fomos conhecer o seu Dorinho e outros tomadores de chimarrão. Uma chamarra, uma fogueira, uma chimarra, uma chaleira, uma saudade, uma chamada, e a Rio Pará repassando trago. Numa roda de chimarrão, todo mundo já sabe. O tomador deve seguir regras, uma lista de mandamentos. Não queixar-se do amargo do próprio chimarrão, porque ele é amargo. Não dormir com a cunha na mão, né? Não, na roda de mate, você às vezes está conversando e a cuia fica parada na sua mão e o pessoal está guardando o mate, né? E fica esperando, isso não pode. O primeiro mandamento do chimarrão é jamais colocar açúcar no mate para deixá-lo mais suave. Seria um sacrilégio. Mas num dos estados de maior consumo de erva mate do Brasil, o Rio Grande do Sul, a erva de sabor naturalmente suave virou raridade. Estamos no município de Machadinho, norte do Rio Grande do Sul. Aqui há cerca de 40 anos existia muito mate nativo. Mas justamente pela grande quantidade, o produtor não conseguia boa venda e acabou trocando a erva pela soja. Só nos anos 80 o mercado acusou a escassez de mate. O produtor tentou recompor seus ervais, mas como o mate nativo já tinha desaparecido, ele passou a plantar mudas de origem desconhecida. O problema é que quando o gaúcho começou a colher a erva plantada, se deparou com folhas de sabor muito forte. O resultado, quem explica, é o vice-presidente da Apromate, a Associação de Produtores de Erva Mate de Machadinho. Hoje você tem que buscar erva no Paraná nativa para substituir o que foi arrancado aqui. Em função que lá ainda existem os pinhais e a erva nativa no meio dos pinhais. O que a gente não quer é que o industrialista coloque o açúcar para suavizar. Porque a gente sabe que a erva mate é um produto puro, né? Mas graças ao olhar atento desse produtor, a realidade em Machadinho está mudando. Seu Teodoro, ou Dorinho, como é conhecido, é um apaixonado pela erva mate. E em seus passeios pelo erval, notou uma planta diferente. Cortava ela, quando cortava as outras, né? A gente notava que ela crescia mais, o dobro. Praticamente quando a outra estava com meio metro de brotação, ela tinha 1 metro. Então era uma coisa de a gente ficar achando impressionado e bonito, né? E além do tamanho, o senhor notava alguma outra diferença? Notava a cor da folha, né? A cor da folha eu sempre notava, que então ela é sempre meio cinzentinha, meia clara, né? Aqui dá para ver bem essa diferença que o senhor notou no campo? Pelo menos pra gente que conhece como Ducado, dá, né? Essa aqui da Cambona 4 é mais clara, né? Mais branquicenta. Tosca, né, parece. E a folha mais grossa, tu pode notar ali e pegar essa aí. Clairton, filho do seu Dorinho, espalhou a novidade para os amigos do colégio agrícola e ajudou o pai a fazer um plantio separado. A gente fez algumas mudas, já plantou, e aí essas mudas desenvolveram também super bem, e aí já houve a ideia de fazer um ervalzinho um pouco maior, e aí a coisa só andou, para nós só nos convenceu mais ainda, né? 7 anos depois, o colega de Clairton, Ilvandro, já formado em agronomia, voltou para ver se a história que o amigo contava era verdade mesmo ou só conversa de ervateiro. Começamos a processar a erva mate e viemos até a propriedade do seu Dorinho, a gente já conhecia, mas aí com o objetivo de comprar a erva mate. Olhamos toda a erva mate que tinha aqui, compramos e ele nos levou a um outro plantio, e esse plantio totalmente diferente. Coisa que nós em erva mate nós não tínhamos conhecido. Ainda até uma erva mate diferente em que aquelas plantas se posicionavam de maneira estratégica, como se elas formassem uma cortina de uma planta só. Numa segunda visita, Ilvandro trouxe o agrônomo Gabriel Correia, que na época trabalhava na Embrapa. A observação do seu Dorinho é uma coisa bastante rara em plantios de erva mate, ou seja, ele tinha um plantio que sabia exatamente quem era a matriz de onde aquele plantio originou. E com o teste industrial que indicou que aquele plantio tinha uma bebida suave, que o mercado de chimarrão valoriza,
Então, estava comprovado que pelo menos a mãe daquele plantio, ela tinha uma característica genética muito interessante. Através de teste de DNA, foi possível determinar qual era a planta macho responsável pelo cruzamento. Estava definida uma nova linhagem, batizada de Cambona 4, numa homenagem a esta chaleira, a cambona, usada antigamente pelos tropeiros para aquecer água para o chimarrão. E aí está a planta de número 1, mãe de todas as cambonas. Deste pequeno pomar saem as sementes para os plantios que se espalharam pela região. Juntas, as árvores chegam a produzir 17 quilos de sementes por ano. Mas como as sementes são bem pequenininhas, olha só, em cada frutinho desse existem 4, 1 quilo é muita semente. Dá para fazer umas 50 mil mudas, já considerando as perdas, o suficiente para se plantar 20 hectares de erva mate. Seu Dorinho é o único produtor de sementes. E quanto o senhor recebe pelo quilo de semente vendida? Bom, ela pronta, lavada, não como está aqui. Eu recebo 1.200. Pelo quilo? Pelo quilo da semente. Quanto acima do quilo de outras variedades aí? Barbaridade, isso aí eu acho que dá até uns 80%. A mais? A mais. Tá bom então, né, seu Pois Dorinho? é. Eu acho que tá bom já, né? O senhor não quer falar muito disso não, né? Apenas 4 viveiristas fazem mudas a partir das sementes de cambona e Clairton é um deles. Ele e a mulher Ângela tiram a polpa dos frutinhos e depois lavam as sementes. Vai chacoalhando, é que nem o garimpo mesmo, né? E aí daí você vai tirando da casca, vai limpando aqui, vai limpando. Mesmo processo que você tivesse num garimpo. E aí está a semente sequinha, que só vai ser semeada daqui a 5 meses. A gente está vendendo hoje em torno de 50 mil mudas por ano, né? Isso dá uma renda de quanto? Isso dá uma renda em torno de 40 mil reais. É uma renda boa, hein? Renda boa. Opa! É maior do que seria se a muda fosse de uma erva mate comum? É bem maior. Ela, vamos dizer, se fosse de uma erva mate comum, a gente iria faturar em torno de uns 25 só. Quase todas as pequenas propriedades de Machadinho têm sua área de erva. A região colheu em 2009 2.200 toneladas de mate, 440 são de cambona. Junto com o aumento nas áreas plantadas com a nova erva, a pesquisa também avança. Aqui estão sendo feitos testes de adubação para avaliar o potencial da cambona. Até agora já se sabe que o rendimento dela é bem maior que o do mate comum. No Rio Grande do Sul, a média de produção de um erval com idade entre 10 e 12 anos é de 570 arrobas por hectare. E a cambona, com apenas 6 a 8 anos, rende 1.000 arrobas. É dia de corte do mate nesta propriedade. Seu Adroaldo Brandão começou a plantar cambona há 6 anos e faz a comparação com a erva comum. A diferença é muito grande e a produção dela também é muito grande. Dá no mínimo 40% a mais. O senhor acha que vale a pena, então? Não, esse calcule vale sempre. Não tem coisa para competir. Eu tenho lá 0,8 hectare de cambona, eu fiz 6 mil reais. A arroba de cambona vale 40% a mais que a arroba da erva comum. E todo o mate produzido em Machadinho e outros 5 municípios da região é comprado por uma cooperativa que tem indústria própria para processar o produto. A erva sai embalada, pronta para venda. A Cambona 4 vem para fazer o blend. Então é usado a Cambona 4 para suavizar e a erva que o produtor já tinha, ele continua mantendo nos ervais para a gente vender no mercado de exportação mais próximo do Uruguai e Chile, né? E como o mercado interno que é mais suave, aí com a cambona a gente pode fazer esse blend, essa mistura e você adequar o sabor que cada um prefere tomar seu chimarrão. Dá para dizer que a Cambona 4 mudou a economia de Machadinho? Sem dúvida nenhuma. Você veja, tu ter uma indústria com mais de 100 empregos direto no campo, é uma empresa, para um município de 5 mil habitantes é considerável, né? E esse dinheiro gira no município, porque é tudo pequena propriedade, o produtor vai poder comprar, melhorar a sua casa, os seus eletrodomésticos, sua vida em si, né? Seu Anacleto Pieri é um exemplo dessa melhoria de vida.
Até pouco tempo, ele e Dona Odete plantavam grãos. Em 95 foi plantada essa área de feijão. E o feijão, daí quando estava bonito o feijão, quando estava na flor, começou a flor, começou a seca. E daí não deu nada, né? Aí fiquemos com uma dívida ainda no banco para pagar. Chegava a faltar alguma coisa em casa? A gente passou por muitas necessidades, né? Fome a gente nunca passou, né? Mas falta das coisas, sim. O senhor chegou a pensar em desistir? Eu sim. Tinha um cunhado lá em Gramado e estava até pensando em ir trabalhar para lá de empregado. Seu Anacleto não abandonou o campo, mas decidiu mudar de cultivo. No ano seguinte, investiu na cambona. Daí começou a produzir erva mate e daí fomos plantando. Tem 15 mil pés no total de erva. Só que tem umas 4 ou 5 mil mudas que é nova, né? Agora é que vai começar a produzir. E soja não tem mais? Soja não. Voltar para grão? Nem feijão, nem milho. O senhor não quer mais saber? Não, por enquanto não. Por muito tempo, esta foi a casa onde seu Anacleto morou com a mulher e as 2 filhas. Durante vários anos, toda a renda que sobrava da erva mate era economizada com um único objetivo: construir uma casa melhor. O lugar escolhido foi esse aqui, o meio do Herval. Há 1 ano, a família do seu Anacleto está morando nessa casa bonita. É tudo muito arrumadinho. A casa dos sonhos da Dona Odete. E tem esse jardim bonito e produtivo, que pode garantir a realização de outros sonhos. Ver a Josiane e a Mônica formada, né? Isso é um próximo sonho nosso, é esse. Mônica, de 17 anos, ainda ajuda na propriedade. Josiane, de 22, trabalha de babá na cidade, estuda ciências contábeis e sabe o valor que tem a erva mate. Não teria oportunidade de estar estudando, que nem eu tô, e é muito mais difícil, né? As outras cultivos da plantação é bem mais difícil. Com a erva surge mais rendimento. Você gosta de tomar chimarrão? Gosto. E diga que não. E nada melhor que uma roda de chimarrão para reunir os principais personagens dessa história de sucesso. Sucesso que já traz para a nova geração mais liberdade de escolha diante do futuro. E tudo graças a 1,5 metro de produtor, observador e teimoso. A Cambona 4 é um exemplo muito claro da junção do saber do produtor, da experiência dele, da capacidade de observação do seu Dorinho com a pesquisa. O Machadinho ele está dividido em 2 situações, antes da Cambona 4 e depois da Cambona 4. A gente, como diz o caso, se satisfaz e fica faceiro, como diz o caso, daí deve ter bastante reconhecimento que todo mundo, né? Então, falou no Dorinho, é o homem da erva, né? É o que descobriu a erva boa, né? Muito orgulho eu sinto até por isso. E seu Dorinho cumpre logo 2 mandamentos do tomador de chimarrão. Bebe o mate até acabar. E nada de sentir vergonha do ronco no final. Olho aberto do agricultor, ouvido atento do pesquisador e mercado ávido por boa matéria-prima foram os ingredientes da história da cambona. Quem sabe a próxima descoberta não será a sua. Um bom domingo para você. Globo Rural volta amanhã às 6h10 da manhã.